Amém? Vamos orar pelo Anderson. Anderson, vem aqui trazer a mensagem de Deus para nós nessa manhã. Amém? Amém. Glória a Deus. Estenda sua mão para cá, irmão. Pai, usa o Anderson nessa hora com ousadia, com coragem, com verdade, Pai. Aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Que ele transmita, Pai, em nome de Jesus para a tua igreja nessa manhã. Para que a gente possa sair daqui, Pai, convictos da tua palavra, convictos da direção que o Senhor tem dado para nós. Que a gente ouça, que a gente absorva, que a gente pratique no nosso dia a dia a direção que tem vindo do alto, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Vocês estão bem? Nossa, vocês não estão bem, não. Vocês estão bem? Sim, legal. Muito bom. Pessoal, eu gostei da animação quando nós avisamos aí do churrasco. Achei legal. Galera, uau! E o jejum, hein? Ei! Vem aí, né? Nós estamos querendo fazer, nós estamos pensando nesse churrasco como realmente um momento de comunhão, realmente um momento de nós estarmos aqui juntos celebrando a Páscoa, né? Um momento que é central na nossa fé, né? A ressurreição do nosso Senhor. Mas também nós queremos convidar toda a comunidade a participar de um jejum coletivo. Nós queremos, a partir da semana que vem, dia 26, né, vai começar numa quinta-feira, então tudo a ver, jejum, sala de oração, estarmos aqui juntos diante do Senhor. E aí começa no dia 26 e nós vamos do dia 26 até o domingo de Páscoa, até dia 5 de abril, nesse jejum. E aí, como que vai funcionar? Nós não vamos chegar para você e falar o que você deve jejuar, como que você deve fazer esse período de jejum aí seu. Nós vamos deixar aberto, né? Meus irmãos, mas em nome de Jesus, jejum de Instagram não é jejum, videogame não é jejum. Jejum envolve alimento. Jejum envolve se abster de questões de alimentação mesmo, tá? É muito legal quando a gente faz esse detox aí de rede social ou de qualquer coisa que seja, mas isso não é um jejum. Isso é um voto nosso com o Senhor e tal. É válido, não estamos falando que não seja válido fazer isso, faça isso, faz bem, né? Mas nós estamos aqui falando agora de jejum, e jejum é alimento. Então, existem várias modalidades. Aí, se você quiser depois conversar um pouquinho, ponderar qual modalidade de jejum você vai adotar, a gente está aqui para te ajudar nisso também. Irmãs grávidas, não é aconselhável, irmãos não, né, irmãs? Irmãs grávidas, não é aconselhável fazer um jejum de alimento, visto que estamos aí com uma vidinha dentro de você sendo gerada, então ela precisa ser suprida. Mas aí você pode se dedicar ao Senhor com leituras a mais, tempos maiores de oração, né? Irmãos doentes também, se você tem alguma questão na sua saúde, cara, avalie isso, né? Não é indicado fazer um jejum total ou alguma coisa nesse sentido, mas é sempre bom nós nos dedicarmos ao Senhor. Então, do dia 26 até o dia 5, a ideia é nós termos esse período aí de jejum. E no dia 5 nós vamos aqui terminar o culto, entregar o nosso jejum juntos, unidos, e desfrutarmos de um churrasco maravilhoso, celebrando ao Senhor. Ok? Vocês estão aqui? Tudo certo? Vamos lá. Hoje nós vamos meditar, nós vamos refletir um pouco em João 16, João capítulo 16, pode abrir a sua Bíblia aí.
João capítulo 16. Nesse período, né, de preparação para a Páscoa, nós estamos meditando na mensagem de despedida do Senhor, né, com os seus discípulos. Nós estamos meditando ali de João 13 até, nós vamos fechar com João 17, justamente por conta desse contexto de despedida, desse contexto de preparo, né, do coração, de pastoreio do coração, que o próprio Senhor Jesus fez com seus discípulos enquanto estava caminhando para os seus dias finais, para os seus últimos dias ali. Muito bom. E aí nós estamos progredindo nisso. Semana passada nós falamos sobre João 15, né, sobre a videira verdadeira, sobre Jesus como essa videira e a necessidade de união, a necessidade que nós temos quanto ramos de estarmos unidos à videira, de estarmos conectados a Cristo, da vida e da possibilidade de frutificação só existir a partir de Cristo, de uma vida no Espírito. Amém? E hoje nós vamos, no capítulo 16, tratar 4 pontos. E aí, esses 4 pontos, eles vão falar sobre o não se escandalizar. Nós vamos reparar que tipo assim, a narrativa ela vai avançando, e quando chega no capítulo 16, ela começa a ganhar contornos um pouco mais tensos, né? A história começa a ficar um pouco mais tensa, porque de fato vai se aproximando o momento da prisão do Senhor. E parece que o tom da conversa, embora ele fale sobre obra do Espírito mais uma vez, como ele disse em João 14, aqui ele vai falar de novo sobre a vinda do Espírito, embora ele fala sobre alegria, os contornos dessa mensagem eles começam a ficar um pouco mais densos, porque ele começa a falar sobre perseguição, conectando com o final de João capítulo 15. E o Senhor começa ao mesmo tempo que ele está pastoreando o coração dos seus discípulos por um momento de tensão, ele também está revelando muita coisa do coração humano, muita coisa que surge das tensões da vinda do Espírito e o coração humano a partir dessa vinda do Espírito, quando é confrontado pela vida do Espírito. Então, nós vamos ter esse primeiro ponto sobre o não se escandalizar. Depois nós vamos falar sobre o Consolador que revela Cristo ao mundo. Terceiro ponto, a tristeza que se transforma em alegria. E o quarto ponto, que é a vitória de Cristo, como o fundamento para a nossa paz, mas também para a nossa perseverança em fé. Amém? Vamos orar antes de nós lermos a palavra. Pai, eis-nos aqui diante do Senhor mais uma vez. Senhor, gratos pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Obrigado, Senhor. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa agir no nosso meio, possa incendiar o nosso coração com fome, sede de Ti, Senhor, paixão por Ti, Senhor. Senhor, nós não queremos estar aqui apenas por uma convenção social ou porque nós já estamos acostumados com essa rotina, Senhor, mas nós queremos ser impactados pela Tua presença. Nós queremos ser tocados e transformados pela Tua palavra. Nós queremos ser tocados e transformados pelo Teu Espírito, Senhor. Lava-nos, Senhor, nessa manhã. Lava-nos, Senhor, com o lavado do Teu Espírito. Pai, que os nossos corações sejam encontrados como uma boa terra, para que a Tua palavra possa crescer e frutificar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, se existe aqui algum coração ou alguma mente distraída com qualquer coisa, Pai, nós oramos pedindo, Pai, pedindo que o Teu Espírito possa, colocar os nossos olhos em Cristo e manter a nossa atenção em Ti, Senhor. Nós queremos a Ti, Senhor, nós queremos a Ti. Aumenta em nós, Pai. Aumenta em nós essa necessidade de Deus, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Bem, João, capítulo 16, o verso 1, vai dizer assim: Palavra de Deus, falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso estará prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Mas eu estou falando essas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso a vocês. Vamos ler só até aí por enquanto e depois nós vamos avançando. Bem, logo nessa primeira parte, nessa primeira porção, nós vamos ver o Senhor continuando aquela conversa que ele estava tendo no final do capítulo 15, quando ele fala que o mundo odiaria os seus discípulos. O mundo odiaria os seus discípulos porque os seus discípulos não são do mundo. Porque agora os seus discípulos são testemunhas, a partir da obra do Espírito, testemunhas da palavra de Jesus, testemunhas da obra de Cristo. E o mundo os odiaria. Mas ainda assim, pelo poder do Espírito, esses discípulos seriam impelidos, seriam impulsionados a testemunhar e a falar sobre a glória do Senhor. E aí o Senhor fala: olha, eu falo essas coisas para vocês, para que vocês não se escandalizem. Escandalizar. Escandalizar não é você tomar um susto com alguma coisa que alguém fez. Nossa, fiquei escandalizado com o irmão, ele estava de bermuda. Não. Aqui nós estamos falando de escândalo. Escândalo é algo que leva alguém a abandonar a fé. Escândalo é algo que leva alguém intencionalmente a tropeçar. Escândalo é algo que leva alguém a intencionalmente simplesmente virar as costas para aquilo que é a realidade do Evangelho. Isso é escandalizar. Escandalizar não é um simples ato de um susto que fere a nossa moral como crentes, né? Tipo, meu Deus, não. É algo muito mais profundo. É levar alguém a desviar e se afastar do plano de Deus. Então Jesus aqui, ele está falando para os seus discípulos: olha, eu estou avisando vocês, eu estou cuidando de vocês. Existe um cuidado pastoral aqui para que quando chegar essa hora, vocês não se desviem, vocês não saiam daquilo que é a minha vontade para vocês. Lembre-se, eles estão chegando aqui nos momentos cruciais, nos momentos finais da caminhada do Senhor com eles. É um momento tenso, meus irmãos. O Senhor aqui está falando para homens fracos. O Senhor aqui não está falando para super crentes. O Senhor Jesus aqui está preparando homens fracos para dias difíceis, cuidando do coração de pessoas que são falhas e que irão enfrentar horas à frente um dos momentos mais difíceis da vida deles. O Senhor aqui, ele trata com os seus amigos, com os seus discípulos, e isso é profundamente consolador para a gente, assim, porque Jesus aqui está cuidando do coração de pessoas que ele sabia que iriam fugir, que eles sabiam que iriam se dispersar, que sabiam que iriam deixar o seu coração ser tomado por tristeza e que iriam vacilar. Mas mesmo assim o Senhor os instrui, os ama e os consola. Cristo aqui, ele, libera graça para os seus amigos e para os seus discípulos antes de um momento de crise, antes de um momento de, uma ruptura gigantesca, mas o Senhor diz que tem graça liberada sobre eles. E essa é a proposta, acho que de toda essa mensagem, né? De todo esse sermão, é um preparo do coração. Em meio à perseguição, em meio a tristezas, aflições, a fé ela permanece firme, porque o que sustenta a caminhada é o quanto nós estamos durante ela conhecendo o Senhor. É o quanto nossos corações estão abertos
a sermos tratados, transformados e tocados pelo Espírito. Amém? Então ele continua: vocês serão expulsos das sinagogas, e até chegará a hora em que todo aquele que matar vocês pensará que com isso estará prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Muito obrigado. Isso daqui para mim, eu enquanto estava meditando, eu quis grifar isso de várias formas, assim, porque de fato isso é algo assustador, assim. Essa pequena frase, essa pequena porção: todo aquele que os matar pensará que com isso estará prestando culto a Deus. Mas isso fazem porque não conhecem o Pai e nem a mim. Antes de Jesus falar sobre o consolo do Espírito que viria e sabe, no meio dessa tensão, conduziria os seus discípulos e os seus amigos na jornada da fé, ele fala dessa tensão entre uma fé que existe e que é firme a ponto de você matar alguém, achando que está prestando culto ao Senhor. Mas essa fé, ela não está fundamentada e ela não está enraizada no conhecimento de Deus, na relação com Deus, no se relacionar com Deus. Eles não sofreriam apenas pela maldade aberta do mundo. Eles não sofreriam apenas pela maldade que é esperada daqueles que não o conhecem ao Senhor, daqueles que não, sabe, conhecem, e aí vão ser com algumas aspas, de um mundo caído ou de um sistema caído. Mas aqui o Senhor fala que eles seriam expulsos, mortos, perseguidos por aqueles que pensam prestar culto a Deus, daqueles que pensam conhecer a Deus, daqueles que pensam amar ao Senhor. E com isso eu lembro muito do próprio apóstolo Paulo. Zeloso, conhecedor da palavra de Deus, conhecedor da lei do Senhor. Mas é possível, meus irmãos, ter religião sem ter conhecimento de Deus. E aqui está o primeiro ponto. É possível. Toda linguagem religiosa, todo o aparato externo que diz sou de Deus, mas ainda assim nascer de um coração que não é regenerado, nascer de um coração, sabe, que não está firmado em Deus. O externo diz sou de Deus, mas a obra interior grita por redenção, porque ainda não foi encontrado pela realidade do Evangelho, porque ainda não foi alcançado pela realidade da nova criação. Meus amigos, nem toda linguagem religiosa surge de um coração regenerado, assim como nem todo zelo espiritual surge de alguém que abraçou a redenção ou de que conhece a Deus. Nem toda defesa de Deus é realmente submissa ao Deus revelado em Cristo Jesus. Nem tudo que reluz é ouro. E aqui o Senhor, Ele está sendo bem categórico quando Ele vem e Ele ensina os seus discípulos sobre isso. Alerta eles sobre a possibilidade de serem perseguidos e odiados, até mesmo por aqueles que são de dentro. Daqueles que poderia ser esperado o amor, misericórdia, comunhão, pode ser apresentado, na verdade, o ódio, inclusive a morte. Uau! Que doideira, né? Mas isso não é para gerar temor nos nossos corações e ficarmos, sabe,
procurando dentro da igreja quem é a próxima pessoa que vai me trair, que vai me matar ou que vai tentar, sabe, entulhar meus poços, frustrar meus sonhos. Vocês sabem. Não é isso. A perseguição, ela não é um sinal de que Cristo nos abandonou. A perseguição, ela não é um sinal de que a realidade está ditando, as circunstâncias estão ditando o quanto a nossa fé está sendo desenvolvida. Não, mas na verdade a perseguição, ela pode ser um sinal de que nós estamos cada vez mais crescendo e nos tornando semelhantes a Jesus. Porque a partir daquilo que o próprio Senhor disse, de que o mundo os odiaria porque eles guardam a palavra do Senhor, essa também é uma realidade para nós. Essa também é uma realidade para nós. Talvez se nós pararmos e pensarmos e fizermos uma reflexão sobre o quanto de alguma forma nós somos odiados, ou de alguma forma a nossa fé parece hostil ao mundo ao nosso redor, mas nós vamos perceber o quanto nós estamos avançando na nossa jornada de nos tornarmos semelhantes a Jesus. Eu lembro que uma vez o irmão falou: cara, se a tua caminhada tá tranquilinha demais, assim, a galera tá tipo, nossa, como ele é pessoa boa, né? Nossa, como é bonitinho. É um querido. Não é pra gente, pelo amor de Deus, não é pra gente ser chato. Existe uma diferença entre ser chato, confusento, uma pessoa insuportável, e você ser alguém que exala Cristo e isso gera um desconforto. Existe uma diferença nisso. Existe uma diferença. E aí esse irmão falava: cara, toda vez que você estiver caminhando na tua fé e você vê que as coisas estão tranquilas demais, preste atenção. Porque talvez exista alguma coisinha ali que precisa ser reavaliada na sua caminhada. Se as coisas estão caminhando muito tranquilamente, isso não é um atestado para você viver de desastre em desastre, pelo amor de Deus. Mas é sobre a constância da avaliação do nosso coração, de como nós temos encarado a nossa fé e de como nós temos encarado a vida de Cristo em nós, de como nós temos encarado o chamado de sermos discípulos do Senhor. Amém? Faz sentido, gente? Sabe, existe um choque de realidade quando nós nos deparamos com o sistema caído desse mundo e a realidade do Evangelho. Existe sim uma constante hostilidade entre a nova criação e o Evangelho e o mundo caído. Se nós não estivermos reparando essa tensão, é porque talvez o nosso coração esteja mais familiarizado com o mundo do que com a realidade do Evangelho. Se nós não percebemos essa hostilidade ou essa constante tensão entre aquilo que é o reino de Deus, os valores do reino de Deus e o Evangelho em si, em comparação com o sistema do mundo, e aí eu pareço muito revolucionário, né? Sistema, toda hora. Não tem nada a ver com isso, não. Se nós não percebermos essa tensão, é porque existe a possibilidade de nós estarmos muito mais inseridos e muito mais familiarizados com os valores do mundo do que com os valores de Deus. E essa é uma reflexão importante para os nossos dias e muito importante para essa estação que nós estamos. Lembre-se, nós estamos caminhando para a Páscoa, nós estamos caminhando para essa reflexão onde nós estamos falando da morte do nosso Senhor. Nós estamos falando da ressurreição do nosso Senhor. Nós estamos falando agora, e pensando sobre santificação, arrependimento. Nós estamos falando e caminhando sobre esses fundamentos. Sobre a necessidade de uma avaliação dos nossos corações, sobre a necessidade de nós pararmos diante da revelação de Cristo
da vida do nosso Senhor, mas também da sua crucificação e da sua ressurreição, e nos submetermos a ela, porque essa é a realidade do Evangelho. Agora, se nós não percebemos, meus irmãos, e somos engolidos pelas dinâmicas e seduzidos pelo presente século, cada vez mais vai ser difícil nós pararmos e discernirmos aonde nós estamos, em que pé na nossa caminhada de fé nós estamos. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. O conhecimento de Deus é necessário. O relacionamento com Deus é necessário para que nós não sejamos engolidos apenas pela religiosidade. Entenda, a religião não é má em si. É ligação com Deus, é tentar se aproximar de Deus, é estar ligado a Deus, e isso em si não é mal. Mas quando isso se torna o nosso Deus, a religiosidade em si se torna o nosso Deus, o agente moral se torna o nosso Deus, ou a casca exterior fala muito mais sobre nós e sobre o nosso ego que está sendo inflado, do que a realidade do Evangelho que vem e nos transforma, aí sim nós temos um problema. Aí sim religiosidade se torna um problema. Porque ela não fala de uma transformação interior e ela não fala de uma submissão a Cristo, mas apenas na manutenção de um status de poder. Pensar que religião também é uma forma de governo. Pensar que religiosidade ou a impor religião também é uma forma de governo e de imposição. Mas não é para isso que o Senhor nos chamou. Amém? E aí esse primeiro movimento do texto ali, né, ele fala sobre essa realidade da perseguição e chama a atenção, né, e nos chama a atenção para essa necessidade do conhecimento de Deus. O segundo ponto que eu queria trazer é a certeza de que nós não estaremos sozinhos no meio disso tudo. Bem que eu disse que o texto ele vai ganhando contornos um pouco mais densos, né? Mas agora aqui nós temos um respiro, um alívio, de saber que nós não estamos sozinhos. Se o mundo odeia os discípulos de Cristo, se o mundo agora olha para eles e os vê com uma ameaça, como uma ameaça ao seu status, nós podemos ser tentados a pensar que a caminhada acabou. Quem pode, nos defender? Quem pode sustentar uma fé assim? E aí Jesus ele vem e traz justamente esse ponto de consolo de fato. A obra não depende da capacidade dos seus discípulos, a obra não depende, do quão bom ou do quão eloquente eles são, mas ela é totalmente dependente da ação do Espírito Santo. Aí nós temos João 16, nós vamos ler a partir do verso 8. Quando ele vier, ele, o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo muito conhecido, né? O Consolador, o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. E agora vamos para o verso 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Até aí.
Então nós temos aqui Jesus trazendo esse consolo para o nosso coração e para o coração dos seus discípulos ali. A obra do Espírito Santo, o Espírito Santo, o Paracletos, que vem, aquele que é o ajudador, o consolador, o advogado, aquele que vem para conduzir os seus amigos nessa jornada de fé. Mas aqui, diferente do que Jesus fala sobre a obra do Espírito lá no capítulo 14, que Bernardo trouxe para a gente, aqui Jesus ele vai trazer um aspecto do Espírito Santo que é um aspecto dele não só como um consolador e como um advogado, mas também como um promotor. Porque agora me parece que ele está, julgando e apontando para um mundo caído. Porque é ele quem convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, e aí eu queria trazer esses três pontos aqui que Jesus fala. Do pecado, porque não creem em mim. Então Jesus traz aqui a raiz do problema humano, a incredulidade. O maior pecado não é apenas aquele que é moralmente visível. O maior pecado que pode existir aqui, que é necessário o convencimento do próprio Espírito, é a incredulidade, é a rejeição do Filho de Deus. Do pecado, porque não creem em mim. A incredulidade como a base ou o centro da rebelião humana. Nós falamos muito aqui sobre a independência, né? E a necessidade que existe no coração humano de querer ser independente de Deus. E aqui nós temos o Espírito Santo vindo como aquele que vai convencer a humanidade da necessidade de se arrepender por não crer no Filho de Deus, da necessidade de redenção que é apresentada aqui. É apenas pela obra do Espírito, meus irmãos, que nós vamos ser convencidos do nosso pecado. É apenas pela obra do Espírito que a necessidade de redenção vai se abrir e se revelar a nós. Nós precisamos do Espírito Santo constantemente nos convencendo dos nossos pecados, nos convencendo de que nós precisamos do Senhor, nós precisamos de um Salvador. Essa é a realidade do Evangelho, meus irmãos. Nós precisamos de um Salvador. Você sozinho, na força do seu braço, eu sozinho. Posso ser tão legal, mas o meu coração é incrédulo. E talvez um dos diagnósticos mais necessários para esse tempo que nós estamos é nós olharmos para o nosso coração e vermos, e colocarmos isso diante do Senhor. A incredulidade do nosso coração. Não só a incredulidade, mas também o cinismo. Nós corremos o risco de sermos cínicos diante de Deus. Nós corremos o risco de termos o nosso coração endurecido e a incredulidade tomar conta dele. Nós corremos o risco de nos tornarmos indiferentes à graça de Deus. Incrédulos, indiferentes e cínicos. Talvez porque não estamos mais, meus irmãos, deixando o Evangelho e a obra do Espírito vir e sacudir, a poeira do nosso coração. Deixar Deus ser Deus, deixar o Espírito Santo ser o Espírito Santo e vir e, ir nas profundezas do nosso coração e trazer à tona aquilo que de fato é pecado. Não tentar colocar um nomezinho bonito para aquilo que é um pecado real do meu coração. Na possibilidade ali de eu florear a minha maledicência, eu falo que não, é oração. Estou querendo que a gente junto aqui ore por esse irmão. Eu quero falar com você sobre esse irmão, isso da vida dele, porque eu quero que a gente ore. Não. Maledicência.
Está querendo falar mal do irmão mesmo. Assumir. Parar de tentar florear aquilo que de fato precisa de convencimento. O que nós precisamos é de convencimento. E convencimento só vem pela obra do Espírito em nós. Nós não precisamos florear, meus irmãos. De floreio o mundo já está cheio. E por isso que está do jeito que está. De tentar esconder e camuflar aquilo que é a realidade dos corações, nós já vemos muito por aí. E o Evangelho ele é totalmente oposto a isso. O Evangelho ele quer tratar a raiz do nosso problema. Ele quer trazer à tona a redenção, ela quer trazer à tona a obra de Cristo em nós, a realidade da nova criação. Não só, aparar as arestas e fazer a gente ser um pouquinho mais polido e um pouquinho mais bonitinho. Não. É muito mais visceral e muito mais profundo, porque o amor de Deus ele é muito mais profundo. Faz sentido, gente? Páscoa. Novo nascimento. E nós precisamos ser chacoalhados por essa realidade. O Espírito Santo revela o nosso coração. E esse coração não está apenas ferido, ele está endurecido. Ele não apenas, se perde em pequenos amores, desejos e paixões, em pecado. Não. Nosso coração resiste ao Salvador. Por isso a necessidade da obra do Espírito, por isso a necessidade de nós reconhecermos que uma igreja e o corpo de Cristo, ele só amadurece e cresce a partir de uma vida no Espírito. Meus irmãos, nós somos constantemente chamados a vivermos no Espírito. Ora, se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. E essa é a convocação do Senhor para nós. Da justiça, porque eu vou para o Pai. Se ali o mundo estava condenando Jesus, o Pai o estava exaltando. E aqui nós vemos a possibilidade da redenção. Porque em Cristo nós fomos feitos justiça de Deus. Em Cristo nós podemos experimentar justiça. Em Cristo nós podemos experimentar reconciliação. A ida de Cristo ao Pai, tanto a sua morte, ressurreição, ascensão e exaltação, mostram que Ele é o justo, de que a sua obra foi perfeita e aceita, que a sua missão foi consumada, e de que a redenção ela é real e ela é palpável para nós, meus irmãos. A redenção ela não é um conto, ela não é uma parte da teologia que está ali e a gente lê e, nossa, que legal. Não, ela é real. E é pela obra do Espírito que esse senso e essa esperança vem aos nossos corações. Ele é a nossa justiça, meus irmãos. O Evangelho não é apenas a revelação da nossa culpa, mas ele é a revelação da justiça de Deus em nosso favor. Não é apenas sobre a nossa culpa e nós sairmos daqui domingo após domingo culpados, olhando para a gente falando, miserável homem que sou. Talvez seria bom até se a gente tivesse essa noçãozinha assim, né, de miserável homem que sou. Porque às vezes a gente também tem um nariz empinado que só Jesus. Mas o Evangelho não é apenas a revelação da nossa culpa. Não é só sobre Deus, moendo a nossa mente e trazendo culpa para nós. Não. É a revelação da justiça de Deus em Cristo. De Deus nos reconciliando com Ele. Cara, isso é incrível. Isso é incrível. Isso é a revelação do amor de Deus sobre nós. E do juízo. Porque o príncipe desse mundo já está julgado. E aqui está a glória da cruz. Aqui está a glória a qual Cristo estava caminhando. Mas aqui ele já dá o atestado de vitória. Ele já atesta a vitória dele e também de seu povo a partir do seu sacrifício. Porque o príncipe deste mundo já está julgado.
Aquilo que na cruz parecia derrota, na realidade, era a consumação da vitória. Aquilo que estava sendo exposto ali e que parecia ser a derrota de Cristo ou a derrota do próprio Senhor, do próprio Deus, na verdade era a glória de Deus sendo manifesta e a vitória de Deus sendo cravada ali naquela cruz. A vitória de Deus sobre Satanás, derrotando o pecado, desarmando toda a acusação, quebrando o poder da morte e expondo a falência desse mundo, desse sistema caído, e agora convocando toda a humanidade à reconciliação. Amém. Meus amigos, essa é a nossa história de esperança. Meus irmãos, essa é a história, sabe, que fez com que ao longo da história, homens e mulheres entregassem a sua vida por isso. Isso aqui chegou para a gente, porque pessoas deram a vida por isso. O Evangelho em seu poder, em sua glória, a vida no Espírito, nós fomos encontrados por essa mensagem porque pessoas se comprometeram com esse estilo de vida, de amar ao Senhor de todo o coração, de deixar serem tocados, transformados e até feridos pela glória de Deus. E nós chegamos aqui, agora é a nossa vez, agora é o nosso tempo, de pelo poder do Espírito, nós, sabe, caminharmos no Espírito, com o estandarte da vitória de Cristo nas nossas mãos, não na nossa vitória, porque a gente não conseguiu nada, mas Cristo fez tudo, e nós podemos nos apropriar dessa vitória e dizer que somos vitoriosos em Cristo. Amém. Mas isso precisa mover os nossos dias numa fé prática, isso precisa mover os nossos dias numa fé não fingida, numa fé que está para além dos nossos domingos, meus irmãos, numa fé que está para além dos nossos encontros, que são muito importantes, mas uma fé que está fundamentada e alicerçada na comunhão com o próprio Deus, na união com o nosso Senhor, a partir do Espírito Santo. E o Espírito Santo glorifica a Cristo. O mesmo Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, para o mundo, é aquele que também nos conduz a toda a verdade. É aquele que nos ensina, aquele que nos consola, é aquele que nos impulsiona, e é aquele que glorifica a Cristo, é aquele que exalta Jesus. Logo, o que nós precisamos também olhar para os nossos corações e perceber é se, no meio da nossa caminhada, se algo tem ocupado o centro dos nossos corações e Cristo tem ficado ao lado, talvez é porque nós não temos experimentado a plenitude do Espírito em nós. Porque se o Espírito Santo glorifica Cristo e ele impulsiona o coração humano em direção a Cristo, constantemente nós precisamos, sabe, pôr o nosso coração à prova e ver se estamos vivendo uma vida no Espírito. Eu prometo que eu já estou acabando, que hoje ainda tem ceia. Uhul! Nossa! Mano, faz não. Ah, Jesus. Meus irmãos, existe uma necessidade de nós sermos encontrados por esse Espírito.
por esse Espírito Santo que convence, que guia, que conduz. E aí vem o terceiro ponto, que é essa tristeza que se transforma em alegria. Jesus vai falar: em verdade lhe digo, verso 20, que vocês vão chorar e lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Assim também agora, verso 22, vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Aqui, com certeza, o Senhor está falando sobre a tristeza da sua morte, da sua ida, mas também da alegria que eles experimentarão quando verem o Senhor ressurreto. Mas eu também entendo que o ponto de convergência dessa parte, quando o Senhor fala sobre a alegria, é a própria vida no Espírito. E que só a partir dela, a tristeza da ida do Mestre ou da morte do Senhor seria transformada em alegria. Alegria apenas em Cristo, alegria verdadeira apenas de uma vida vivida no Espírito. Agora, se essa cruz pesada pode parecer o fim de todas as coisas, e nós vamos ver que alguns discípulos no meio do caminho dispersam, na verdade todos se dispersam, justamente por conta da cruz. Existe a necessidade da percepção dessa cruz não como um fim, mas como a abertura de um caminho em direção ao coração de Deus. Mais uma vez, meus irmãos, não existe a possibilidade de nós olharmos o Evangelho apenas pela ótica da cruz ou apenas pela ótica da ressurreição ou da consumação. Não, nós temos que abraçar o pacote por inteiro. E nós constantemente vamos falar sobre isso. Sobre a necessidade de nós olharmos e abraçarmos o Evangelho por inteiro. A tristeza que entra no coração dos discípulos daqueles homens era real, era vívida, era verdadeiro. Mas o que Jesus está prometendo para eles aqui é que aquela tristeza, aquilo que eles estavam sentindo ali, naquele momento, iria se converter em alegria a partir da realidade da redenção e da nova criação que eles iriam experimentar dias à frente. No reino de Deus ainda existem dores, mas elas não são sinais de destruição. Mas é sinal do nascimento de algo maior. Jesus, no verso 21, ele vai dar o exemplo da mulher que está dando à luz. Que no primeiro momento ela fica triste por conta das dores. Mas quando nasce a criança, ela já não se lembra mais da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Da tristeza que enchia o coração daqueles homens, daquelas mulheres também. Da tristeza de ver o seu Senhor ali morto, iria nascer uma realidade superior, a realidade da redenção, da ressurreição, da glória de Deus reconciliando homens e mulheres consigo, reconciliando a humanidade consigo. Essa tristeza, ela não é estéril, meus irmãos, ela não é uma tristeza sem fundamento ou uma tristeza definitiva. Ela é algo que vai ser transformado pela glória de Deus. E aqui Jesus encerra esse bloco, e ele vai de fato para as suas palavras de despedida para os seus amigos, porque depois no capítulo 17 já é a oração sacerdotal. Então agora de fato nós estamos chegando nas últimas palavras dele desse sermão.
E são as minhas também hoje. Viu que poético? E eu queria... Acho que o pessoal da música já pode ir vindo. Depois do dilema ali deles ficarem conversando a respeito de tristeza, alegria, os discípulos chegam e falam com Jesus bem assim: olha, agora o Senhor está falando claramente com a gente, agora as coisas estão fazendo sentido, então agora nós cremos no Senhor. E aí quando eu leio isso eu consigo, e aí eu não sei se foi assim, né? Mas eu consigo imaginar um tom de meio que de indignação do Senhor, assim, tipo, agora que vocês creem? Sério? Agora? Tipo, meu irmão, não é nem 45 do segundo tempo, é 48, já está no acréscimo. Agora vocês creem? Mas aí Jesus vem e diante da declaração de fé deles, Jesus vem e eu amo as quebras de expectativas que o Senhor faz. Ele vem e fala: olha só, eis que vem a hora, e ela já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. E aí parece que tem, e aí eu imagino um silêncio, e eu queria que a gente fizesse um exercício agora de imaginar. Porque diante da euforia de tipo assim, Senhor, não, nós entendemos, agora a gente entende, agora a gente crê. E é por isso que nós cremos que o Senhor veio de Deus. Nós cremos nisso, e aí Jesus vem com essa quebra de expectativa. Mas chegou a hora em que vocês serão dispersos. Cada um vai para sua casa, e eu vou ficar sozinho. Mas eu não estou sozinho porque o Pai está comigo. E aí parece que aquele momento de euforia cai diante da realidade do que iria acontecer. E eu fico imaginando um período de tempo, um olhando para a cara do outro, com tristeza no olhar. Mas aí vem a frase do Senhor: eu falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Não na convicção que vocês acham que vocês têm, mas em mim. Em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E essa é a declaração final do Senhor para os seus amigos, para os seus discípulos. Vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. A vitória de Cristo é o fundamento da nossa paz e da nossa perseverança na fé. Não é outra coisa senão a própria vitória do Senhor. Esse versículo, essa passagem, é um chão firme, é um terreno sólido em qual nós podemos pisar, sabe, meus irmãos, e caminhar. A vitória de Cristo. Jesus aqui, ele não nega as lutas, as perdas, oposições, aflições. Isso aqui é realidade. É discipulado real. É pastoreio e cuidado verdadeiro. Ele não nega isso, mas ele atrela todas essas coisas, ele amarra todas essas coisas a ele mesmo, a presença dele. Não é achar que Deus nos abandonou, não é achar que a presença da aflição ou das tribulações do mundo é a ausência de Cristo. Na verdade, é a presença dele que garante a nossa paz. É a vitória dele que garante a nossa vitória. Se coloque de pé, meus irmãos.
Eu venci o mundo. Antes mesmo do Senhor ir para a cruz, antes mesmo do Senhor ser preso, Ele fala sobre a sua vitória. Porque a vitória dele nunca teve em xeque. A vitória de Cristo nunca foi alvo de dúvida. Sempre foi uma certeza. E nisso nós podemos ter a certeza de que o pecado foi derrotado. De que a morte foi vencida. De que a condenação não pesa mais sobre os nossos ombros. De que nós podemos andar em vitória, andar vitoriosos. Acho que é melhor. Porque essa vitória não depende de nós, mas ela está totalmente fundamentada em Cristo e em seu poder. Na glória do Cristo, que está sentado hoje à destra do Pai. Cristo venceu, meus irmãos. A nossa fé ela não repousa na nossa força emocional, no quanto nós somos estáveis. Porque se nós olharmos para o nosso coração, nós não somos nada disso. Mas a nossa vitória não está fundamentada nisso. Ela repousa na confiança de que Cristo venceu o mundo. Ela repousa na confiança de que nós temos a habitação do Espírito Santo que nos conduz em direção a Cristo, na glória de Deus, para a glória do nosso Senhor. Nós perseveramos porque nós pertencemos àquele que venceu. Nós permanecemos porque nós pertencemos àquele que venceu. E essa é a nossa glória. Eu falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Meus irmãos, mais uma vez, essa é a realidade a qual nós podemos, nos firmar. A vitória de Cristo. A vitória de Cristo, meus irmãos. O Evangelho não é apenas a exposição das nossas culpas. Ela revela, sim, os nossos corações e as nossas falhas. Mas ela é a exposição do amor de Deus, que nos encontra, do Cristo vitorioso, que há de julgar vivos e mortos, que voltará para governar e reinará eternamente num reino de paz, justiça e alegria, onde de fato a tristeza que consumia o coração daqueles discípulos, mas não só deles, mas também os nossos. Quantas vezes somos tomados de frustrações e tristezas, mas nós podemos confiar na vitória de Cristo. Bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu fico imaginando, os apóstolos, os discípulos, caminhando em suas aflições. Fico imaginando Pedro entrando na arena, prestes a ser morto. Olhando para a cruz, qual ele iria ser crucificado também. Mas a voz do Senhor ecoando, eu venci o mundo. Tantos homens e mulheres de Deus, perseverantes em fé, e que diante das aflições não negaram o nosso Senhor, porque essa frase ecoava no coração: no mundo tereis
as aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Que graça, meus irmãos, que glória que nos encontra pelo poder do Espírito Santo. Nós somos impulsionados a dizer sim ao Senhor todos os dias. Nós somos confrontados, mas ao mesmo tempo esse confronto traz paz para o nosso coração, porque nos traz a confiança de que pertencemos a Ele. E hoje nós podemos celebrar isso, meus irmãos. Juntos, unidos, como o corpo de Cristo, nós vamos participar da mesa do Senhor, da ceia. Ela não só como memória da crucificação, da morte do nosso Senhor, mas também como comunhão. Nós sermos participantes, sermos um com Ele. Nós vamos nos sentar à mesa do Senhor, pegar o pão, que é o corpo do nosso Senhor partido por nós, o cálice com o vinho, o suco, o sangue da nova aliança, que nos garante, meus irmãos, liberdade, livres do pecado, aliançados com Deus, reconciliados com o Senhor. Enquanto nossos irmãos vão distribuindo o pão, o vinho, eu queria que nós fôssemos muito intencionais em fazermos uma reflexão e expormos o nosso coração ao Senhor. Pode ir distribuindo. Que nós pudéssemos, meus irmãos, discernir o corpo. Entender que fazemos parte dessa comunhão, da comunhão dos santos, da igreja, do povo de Deus. Entender a importância desse momento, entender a solenidade desse momento. Da graça que nos alcança. Não é só da graça que nos alcançou, mas ela continua nos alcançando. Então, enquanto o time de adoração vai estar nos liderando aqui, eu queria que você aí no seu lugar fechasse os seus olhos e se apresentasse diante do Senhor. Para que juntos nós possamos participar da mesa da comunhão.